Gênesis capítulo 1, versículo 11. Essa mensagem, irmãos, eu preguei uma mensagem nesse texto e parecida com isso, 2019 ou 2020, que Deus falou comigo nesses tópicos, nesse texto, né? Foi lá quando eu estava lá na missão nossa lá no Paraguai, só que eu não preguei no Paraguai, foi na cidade do lado ali que faz ponte, a ponte só que eu preguei no Brasil, não foi no Ponte da Amizade. Como chama? Foz do Iguaçu, isso. Vocês viram que eu estou bom, né? Os nomes aí eu sou. Aí eu fui pregar lá em Foz e eu ministrei essa palavra, Deus me deu essa direção. E aí, agora Deus deu uma aperfeiçoada aí no meu conhecimento sobre esse texto. Então, no verso 11, diz assim, ó: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente, conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, Deus, né, como nós falamos, Jesus lá em João, Jesus é apresentado como o Verbo. Nós falamos que Jesus, ele disse, e o pensar de Deus já é uma ordem, imagina o falar, né? Não tem como Deus pensar e não acontecer. Imagina quando Deus fala. Por isso que quando a gente lê o texto que fala assim, bem sei os planos que tem sobre vós, plano de fazer prosperar, e tá... Deus tem esse plano, você acha que não vai acontecer? Como que não acontece, né? Se é o plano dele, só que aí tem as condições, que aí depende de nós, para que se cumpra. Porque a parte dele ele sempre vai fazer. É como na evangelização. A parte nossa, às vezes a gente quer fazer a parte do Espírito Santo, que é convencer o pecador do pecado. Mas a parte nossa é só falar, né? Evangelizar, levar a palavra. A parte de Deus, que é o Espírito Santo, vai fazer o quê? Convencer o pecador do pecado. Então a parte dele é essa, nossa é só falar, é só pregar o evangelho. E aqui Deus fala, né, para a terra, que a terra venha produzir as árvores, as sementes. Então Deus não fala para a árvore, porque Deus poderia falar, árvore, cresça, árvore, nasça. Não, Deus fala para a terra produzir as sementes, né? Ó, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, né? Tudo organizado conforme ali o cronograma que foi liberado para aquela ocasião. Então Deus, ele fala com a terra e a terra produz a semente. Aí no verso número 20, Deus fala assim, ó: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, olha lá, disse Deus o quê? Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Então, assim, Deus ele fala para que as águas produzam, né, os répteis, as baleias e tudo mais. Então, as águas é quem produz. Deus poderia ter feito como, né, os animais ou como o ser humano, ido lá, formado e criado. Mas não, ele fez o quê? Ele pediu para que o mar produzisse aquilo lá. E aí lá no verso 27, que é pertinho do nosso tema, fala assim, criou Deus o homem, a sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea, né? Vamos no 26, que vai trazer um pouco mais de clareza para nós. Não, tem o 24 ainda aqui também, que fala sobre os animais, né? Verso 24 fala, disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras,
da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então a terra produziu, né, os animais. Ali os répteis, os bois e tudo mais. Aí no verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. O 26 ele fala, né? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí no 27 ele fala, criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Macho e fêmea os criou, e Deus abençoou, disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que se movem na terra, e por aí vai. Diante de tudo isso, que é essa história, capítulo 1, capítulo 2, aqui do livro do Gênesis, né? E é interessante que no verso 22, quando fala da criação dos peixes e tudo mais, né? No verso 22 fala assim, e Deus os abençoou dizendo, frutificai, multiplicai, enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Então Deus fala sobre o quê? Frutificar, multiplicar, que é aquilo que nós temos aí trabalhado para o nosso ano de 2025. E aqui mostra toda a criação. Você já leu aí, cada dia o Senhor termina olhando, vê que é bom e tudo, depois no final ele vê que tudo é muito bom e beleza, já conhecemos aí o texto. E é interessante que nesses versos que falam sobre a terra, ela produzir as árvores, aí o Senhor fala sobre isso e a gente começa a entender o que realmente está escrito, que a terra, ela produz as árvores. E aí você vai hoje tentar reproduzir uma árvore, né? Como, por exemplo, a gente faz a experiência do feijão na escola. Você põe a sementinha do feijão ali, bota o algodão, joga uma água, tá, ela começa a brotar. Mas ela não vai virar uma planta ou uma árvore se continuar ali no algodão. Vai morrer, não vai. Lá não vai continuar, não vai ter força, não vai sobreviver. Ela consegue ali na água a semente sair ali o brotinho, mas depois tem que mudar, tem que colocar na terra, não tem jeito. Então, ou seja, sem a terra, a árvore, a semente, ela não consegue produzir. Por quê? Porque foi a terra quem produziu a árvore, foi a terra quem criou a árvore, foi a terra quem gerou a semente. Então, para que ela possa frutificar, para que ela possa multiplicar, né? Depende do quê? Da terra. No entanto que nós vemos lugares que ainda não são habitados por homens, que tem árvores lá. Quem foi que saiu plantando a Amazônia lá? Não precisou da gente botar o dedo, é o contrário, onde o ser humano bota o dedo, estraga, né? Onde que não tem o dedo do ser humano lá, tá uma beleza. Tá tudo verdinho, os pássaros cantando, o jacaré correndo para um lado, né? A onça para o outro e por aí vai. O homem chegou, botou o dedo, acaba com tudo, né? Mas a terra, ela produz a árvore. Por quê? Porque foi assim que Deus criou. Se Deus tivesse criado o homem primeiro, dado uma semente na mão do homem e falado, agora você vai lá e planta. Aí era outra coisa. Mas não há. A própria terra, ela brota ali a semente. E aí, o que acontece? Como é a terra que produz a semente e as árvores, a árvore ela não consegue viver sem a terra. Por quê? Porque a terra produz a árvore. Então, a árvore depende da terra. Quanto mais a árvore estiver perto da terra, né, ou quanto mais terra tiver ali, mais a árvore cresce. Você pega uma árvore aí, sei lá, um pé de amora, um pé de limão, né? Põe aí até um pé de manga e bota num vaso limitado. Não vai crescer igual essas árvores que a gente vê para a rua aí. Tem uma mangueira que tem aqui para cima, aqui, ó, gigante. Assim, ó, o negócio é centenário, não é possível. Gigante. Está lá, enorme. Bota isso dentro de um vasinho para ver se ela vai crescer.
Não vai crescer daquele tamanho. Por quê? Porque não tem tanta terra. Então, quanto mais terra tem, mais ela cresce. Quanto mais as raízes conseguem se aprofundar, quanto mais a raiz consegue entrar na terra, mais ela cresce. Aí depois lá no verso 20, Deus fala para que as águas produzam os répteis. As águas produzam, né, a alma vivente. As águas produzam os peixes. E aí? A mesma coisa. A água produz o peixe. Aí você tira o peixe da água. Como é que ele vai viver? Não vive. Pega um tubarão e vai tentar criar ele dentro de um aquário de 1,5 m ali. Ou vai chegar uma hora que ele vai parar de crescer porque não tem espaço, ou vai morrer. Não vai ter oxigênio suficiente. Não tem jeito, não cabe. Então não tem como crescer se não tiver com muita água. Precisa de muita água para que ele cresça. O tamanho tem que crescer. Né? As baleias. Esses dias eu vi acho que foi uma jubarte engolindo o cara lá e depois cuspindo fora. Aí eu falei assim, esse povo... Aí falaram assim, nossa, olha que interessante, igual a história do Pinóquio. Saiu na reportagem, você acha que eles vão botar que é igual a história de Jonas? Tá doido? Nem a pau, né? Igualzinho a história do Pinóquio. Tá bom. Então a água, ela produz o peixe. E aí o peixe, ele não vive sem água. E quanto mais água tem, mais flui, né? Ou mais ele se reproduz, mais ele frutifica, mais ele multiplica, né? Porque Deus criou os peixes, cada um conforme a sua espécie, tal, está no 21. Aí no 22 fala o quê? E Deus os abençoou dizendo, frutificai, multiplicai e encher as águas do mar. Aí encheu as águas. Aí, mesma coisa, você pega lá o aquário e bota lá uma meia dúzia de peixe e deixa eles reproduzindo. Daqui a pouco tem muito peixe, o que acontece? Um começa a comer o outro. Aí um começa a comer o outro. Por quê? Porque senão vai faltar oxigênio, vai faltar comida. É a lei da sobrevivência, a lei da selva. Um começa a derrubar o outro ali para conseguir manter a sua espécie. E é assim que funciona. E aí, quanto mais água tem, mais eles crescem, mais eles frutificam, mais eles multiplicam. Aí no verso 28, no verso 26, Deus decide fazer o homem. No verso 27, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. E aí no 28, Deus fala o quê? Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move na terra. E aí a mensagem que eu preguei há um tempo atrás, se não me engano foi 2019 ou 2020, falava sobre isso. Fala que o homem, ele foi criado por Deus, ele foi criado em Deus. Por isso que ele precisa de Deus para sobreviver. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque o homem saiu de Deus. Quando peca lá no Éden, quando Adão e Eva eles pecam, eles são retirados da presença de Deus. E aí eles foram desligados da presença de Deus. E aí condenado à morte. É um desligamento. Então se tivesse em Deus, quem está em Deus tem a vida eterna. Mas aí o homem foi desligado de Deus. Por isso que a palavra religião, ela tem um significado de religare, né? De religar. De religar. A religião, ela liga novamente o homem a Deus. Esse é o sentido da palavra religião. Mas, biblicamente, nós sabemos que não é a religião que nos liga a Deus, mas sim Jesus. Porque a função de Jesus, a necessidade ou a vinda de Jesus, né, a sua morte, sua ressurreição, é para isso.
É para ligar novamente o homem a Deus. Então tá lá, Deus e o homem lá no Éden. Aí de repente, tira o homem do Éden. O pecado. Aí tá lá, ó, o homem, vamos fazer assim, ó, pronto. Tá aqui o homem e Deus. No Éden. Aí de repente, o homem peca. Aí ele foi desligado. Pronto, não tem mais acesso a Deus. Pecou. Foi separado. Isaías 59, 2. As nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados, né? Fecha os olhos dele, porque no versículo 1 fala: os olhos do Senhor não estão tapados, as suas mãos não estão encolhidas, né? Aí agora separa a iniquidade, separa o homem de Deus. E agora? Como que faz? Jesus está de cá, Deus está de cá, o Espírito Santo está de cá, e o homem está de lá. E o homem não consegue chegar, porque se ele vir aqui, ele vai cair no abismo. Existe um abismo entre nós e Deus, entre nós e o Éden. Teve uma separação. A gente não consegue mais se conectar a Deus. Aí, um pouquinho mais perto, que aí vai dar bom. Aí vem Jesus, né? E morre na cruz. Aí pronto, aí ele criou uma ponte. Aí que beleza, ó. Ó. Pronto. Aí Jesus criou uma ponte. Aí o homem consegue vir e chegar até Deus. O pessoal fala que o véu do templo se rasgou, aí agora a gente tem acesso à sala do trono, agora a gente tem conexão direta com Deus, né? O pessoal tem essa interpretação. É por causa disso, porque nós fomos desligados de Deus, mas com a vinda de Jesus, ele nos liga novamente. E aí aqui no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, né? Deus cria o homem para dominar sobre a terra, dominar sobre os peixes, dominar sobre as aves, dominar sobre o gado, dominar sobre a terra, dominar sobre o réptil, dominar sobre tudo. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. E aí, Deus cria o homem como? Do pó da terra. Não é isso? É isso que nós vemos. Deus criando do pó da terra, formando, assoprando o fôlego de vida nas narinas do ser humano. Então Deus cria ali e coloca o seu próprio fôlego ali no homem, o seu próprio espírito ali no ser humano. Aí a árvore ela foi produzida pela terra. O peixe foi produzido pelo mar. Os animais foram produzidos pela terra ali, né? E o ser humano foi produzido pelo próprio Deus. Porque você vê que Deus ele não dá só uma palavra. Ele poderia só dizer ali, ó, faça o homem, ou seja feito o homem. Nasça um ser humano. Nasça um casal de humanos. Poderia. Mas ele vai lá e ele mesmo faz. Ou seja, o homem é criado em Deus, por Deus. E para que... E onde que eu falo que Deus ele deu a conclusão dessa mensagem um pouco diferente do que o que eu já tinha entendido e ministrado, é nesse final. Por quê? Quando Deus fala assim, no 28, abençoou Deus e disse, frutificai, multiplicar, encher a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move na terra. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto, que dá semente, serva-usar para mantimento, todo animal da terra, todas as aves dos céus, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Deus, ele cria o homem, ele manda o homem multiplicar, assim como ele mandou, quando as águas produziram ali os animais marinhos, que eles frutificassem e multiplicassem, o Senhor abençoou os animais,
e disse para que eles frutificassem, multiplicassem. Assim também Deus faz o homem e manda o homem frutificar, multiplicar e tudo mais. Agora, para que os peixes se multipliquem, cresçam e reproduzam e frutifiquem, o que Deus mandou eles fazerem, o que precisa? De muita água. Eles precisam estar na muitas águas. Por quê? Se for água pouca, não... Pega uma lagoa, enche de peixe, encheu, vai produzir mais o quê? Os peixes vão começar a morrer. É assim que funciona. Se tiver muito peixe, tem que tirar, senão eles morrem. Não tem oxigênio suficiente para todos, não tem comida suficiente para todos. Então precisa de ter o quê? Mais água, ampliar, né, o espaço onde que eles vivem, onde que há vida para eles. E para que nós possamos cumprir o nosso 2025, que é frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar ela, dominar sobre tudo, nós precisamos estar em Deus. Por quê? Porque a terra produz a árvore. Se você tira a árvore, né, a mensagem que eu preguei era assim: se você tira a árvore da terra, ela morre. Se você tira o peixe da água, ele morre. Se você tira o homem de Deus, ele morre. Agora, vai além. Agora é para que a árvore cresça mais. Você tem que ter muita terra, muito espaço para que as raízes se aprofundem, para que tenha muitos, né, minerais, que ela possa ali crescer forte, saudável, para que os peixes possam se desenvolver, crescer, se multiplicar. Eles precisam o quê? De muita água. Eles foram criados através da água, através dos mares, então eles precisam de muitas águas para crescer, para se multiplicar, para frutificar. E o homem foi criado em Deus, por Deus, e para que ele possa produzir, ele precisa estar em Deus. Não tem como nós produzirmos se nós não estivermos em Deus. E para que nós possamos produzir muito? O segredo é isso. Para que você possa produzir, frutificar, multiplicar, você precisa estar em Deus. Para que você possa produzir muito, você precisa estar muito em Deus. Ou seja, quanto mais terra tem, mais a árvore cresce, mais a árvore produz, né? Mais vitamina ela tem, mais forte ela fica. O peixe é a mesma coisa, e o homem? Quanto mais ele está em Deus, mais ele produz. Quanto mais ele está em Deus, mais fruto tem. Quanto mais ele está em Deus, mais Deus se revela nele, através dele. Então, o segredo para o nosso ano de 2025, porque a palavra foi lançada, e Deus abençoou, e disse: frutifica, multiplique, domina. Deus já falou isso. E é como eu disse, contra a palavra de Deus não tem nada que possa ser feito. Nós falamos aqui no dia do estudo, nós lemos lá sobre Balaque chamando Balaão para amaldiçoar o povo. E aí, contra o povo de Israel não vale encantamento. E ele dizia: como posso eu amaldiçoar quem Deus abençoou? Não tem como. O diabo ou qualquer outro falso profeta, ou qualquer entidade, qualquer que seja a questão, alguém chegar e falar: vou te amaldiçoar. Contra os que Deus abençoou não vale encantamento. Não tem maldição que vai pegar em nós. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas então por que eu não estou frutificando? Então por que eu não estou multiplicando? Então por que, né? Talvez nós estamos lá igual o bonsai, né? Está num vasinho pequenininho, uma florzinha pequenininha, né? Ainda não... O que seria o vasinho pequenininho? É pouquinha terra, né? O que é pouquinha terra? É pouquinho Deus. Nós temos um relacionamento superficial com Deus. Como que é um relacionamento superficial? Às vezes você ora na hora de dormir, deita lá na cama, vira para o lado. Jesus, abençoa a minha noite. Amém. Acorda,
Ai, Jesus, bom dia, abençoa meu dia. Amém. Vamos comer. Senhor, abençoe esse almoço. Amém. É um relacionamento superficial. Eu gasto horas trabalhando para mim mesmo. Eu gasto horas me relacionando com os meus amigos. Eu gasto horas me divertindo. Mas eu não gasto minutos me relacionando com Deus. Ou me envolvendo com quem me dá nutriente. Imagina que loucura se a árvore fala assim, não, eu não vou me relacionar com a terra. Não vou colocar as minhas raízes na terra. Ela morre. E às vezes é isso que a gente faz, não quero me relacionar com Deus. Só que, às vezes, não é dessa forma clara como eu estou falando. Porque eu acho que ninguém é doido de dizer assim, não, eu não vou me relacionar com Deus. Eu não quero me relacionar com Deus. Não é através de uma fala, mas é através do quê? Das nossas atitudes. Porque não adianta eu falar assim, eu quero me relacionar com Deus, eu amo me relacionar com Deus, mas eu não separo um tempo do meu dia para orar, eu não separo um tempo do meu dia para ler a Bíblia, eu não consigo ficar 1 hora do meu dia, 2 horas, sem comer nada, para falar para Deus que é um jejum que eu estou entregando para Ele, matando a minha carne. A terra, ela produziu a árvore. Sem a terra, a árvore não é nada. A árvore morre. A árvore não produz. Se você conhecer, eu não conheço ainda, mas se você conhecer uma árvore que produz frutos sem a terra, você me conta. Eu preciso conhecer essa árvore. Eu ainda não conheço. Talvez exista. E eu não conheço. Né? Apesar que eu duvide que exista. Mas é igual aos animais. Eles precisam da terra. De onde que eles comem? Eles precisam da terra. Eles precisam. Ah, mas tem uns animais que são carnívoros. Tá, e os animais são carnívoros, come o quê? O outro animal. E o outro animal come o quê? Come fruta, come capim, come... Tem jeito. Eles precisam. Se você tirar a árvore da terra, ela não sobrevive, morre. Se você tirar o homem de Deus, não sobrevive, morre. O salário do pecado é a morte. O pecado é o quê? A separação do homem de Deus. Esse é o pecado. Por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Tirou o homem de Deus, morreu. Agora, quando Jesus vem e religa o homem a Deus, aí nós alcançamos a vida eterna. Quando está sem Deus, morte eterna. Quando está em Deus, vida eterna. E aí, se eu quero produzir poucos frutos, eu tenho raízes curtinhas. Eu tenho um vasinho pequenininho, limitado. Eu gosto daquela passagem que o profeta vai andando, aí a água bate no tornozelo, daqui a pouco bate na canela, no joelho, e vai subindo na cintura, daqui a pouco ele está nas águas profundas. E não é obrigatório você se lançar nas águas profundas de uma vez. Aceitei Jesus hoje e vou mergulhar nas águas profundas. Acho que nem é bom, né? Quando pega as crianças assim, você joga de uma vez na piscina, afoga, cria um trauma, nunca mais quer nem entrar, né? Então quem vai, né, com muita sede ao pote, se lambuza. Aí cria um trauma. Aí tem gente traumatizada. Ah, eu não gosto de igreja. Ah, eu não gosto de Deus. Eu não gosto de religião. Talvez porque foi jogado de uma vez na água funda e criou um trauma. Passo a passo. O profeta vai andando e a água vai aumentando, né? Aí o controle vai diminuindo. Porque quando a água, não sei se você já foi no mar, mas se você for um dia, você faz esse teste.
para lá e deixa a onda batendo na sua canela. Você fica paradinho, firmão, tá tudo certo. Vai entrando um pouquinho mais. Já começa a dar, né, umas pancadinhas na perna e dá uma chacoalhada. Aí daqui a pouco você entra, que a onda começa a te balançar, que você não consegue mais ficar parado no lugar. O negócio vai te mexendo para lá e para cá. Na hora que você chega lá na onde que não dá pé mais, você tem que ficar se batendo, senão daqui a pouco você está lá no meio do mar. Lá no fundo do mar, né? No meio, não, no fundo. Já te arrastou. Então você perde o controle. Quanto mais fundo nós vamos entrando em Deus, menos nós vamos controlando a nossa vida. Por isso que morre os meus desejos, as minhas vontades. E às vezes a gente entra num ambiente de profundidade com Deus e a gente vai querer compartilhar isso com as pessoas. E tem pessoa que não entende, não está pronto. Aí você fala assim, não, eu não tenho que controlar a minha vida. Aí a pessoa, e minha vontade, e o meu desejo? Eu já ouvi isso. O seu desejo não vale nada. Aí, né? Eu falei, vou ter que pegar mais leve da próxima, que eu acho que eu assustei a pessoa. Né? Vai traumatizar. Então tem que pegar leve. Por quê? Porque a pessoa não tem essa noção do caminhar. Talvez não teve coragem ainda nem de pôr o pé na água. Está começando a pôr o pé, a água bateu, é gelada, opa, e agora? Ai, né? Como é que tá? Ai, bota só a pontinha do dedo e já volta. Começa a entrar um pouquinho, ai Jesus, a onda veio, que susto. É mais ou menos isso. Aí vai entrando, vai indo, até se aprofundar. E assim somos nós com Deus. Para que nós possamos viver o que Deus tem para nós. Que a promessa dele se cumpra em nós, que é o quê? Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos que estejamos em Deus. Porque se não estivermos em Deus, não vai acontecer isso. Não tem como a árvore frutificar se ela não estiver na terra. Não vai. Pega aí qualquer árvore que estiver dando fruto, que seja pequenininha que for, tira ela da terra, dá uma chacoalhada, uma sacudida e fala, agora você vai ficar sem terra. Você acha que ela vai continuar produzindo fruto? Até o fruto que está lá nela vai secar. Até a frutinha que está lá vai secar. Não tem jeito, não produz. E aí, se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que Deus cria e estabelece como se fossem regras para que isso aconteça. Então, para que a árvore produza, ela tem que estar na terra, porque é a terra que produziu ela. Que aí pode falar da ingratidão, né? A pastora Paula falou da ingratidão. Se a árvore for ingrata com a terra, ela não vai conseguir produzir. Se o peixe for ingrato com a água, não quero mais você, água, estou de mal. Não quero nem saber que você que me produziu, você que se lasque aí. E vou sair de você. Vai morrer. E assim somos nós, quando nós não estamos em Deus. Se nós não estivermos em Deus, não tem como nós produzirmos. E quanto mais em Deus nós estamos, mais nós produzimos. Por isso que a palavra diz que a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. A árvore é reconhecida pelos seus frutos. Porque quanto mais fruto você tem, mais se observa que você está em Deus. A árvore é reconhecida pelos frutos. E o que é o fruto? Não é só quantas almas que eu ganhei para Jesus. Não é só isso. O fruto é como que eu estou desenvolvendo meu ministério, como que eu tenho me comportado, como que as pessoas veem Deus através de mim. Isso é fruto. Se você não ganhar 50 almas para Jesus, você não está produzindo. Mas espera aí, ganhar alma, né? Em grande, larga escala, é a função do evangelista. Ganhar alma em larga escala. Todos nós podemos ganhar almas. Mas o ganhar almas em larga escala é algo específico. Né? Do evangelista, daquele que... Né? E até o evangelista, ele também se importa com uma. Né? Ele vai lá e ganha que for uma também. Você vê lá, Felipe, ele vai lá direto, específico, lá para falar com o eunuco. E tudo certo.
mas através dos nossos frutos. Nossos frutos são o quê? Comportamentos, mudança de vida, revelações que Deus traz para nós, né? O que as pessoas conseguem enxergar em nós, como que Deus se revela a nós, quem somos nós em Deus, quem é Deus em nós. Como assim quem é Deus em nós? Deus é Deus em mim? Né? Que às vezes, Deus é só uma religião em mim. Às vezes, Deus é só um nome em mim. Eu não deixo Ele tomar conta da minha vida. Que é o que eu falo, né? O pessoal fala, nada vai me faltar, porque o Senhor é meu pastor. Mas fala, o Senhor é meu pastor só da boca para fora. Não deixa o Senhor se tornar o pastor. Aquele que habita esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero descansar à sombra do Onipotente e quero habitar no esconderijo do Altíssimo, mas não quero respeitar as regras do esconderijo do Altíssimo. Não tem jeito. Então, quanto mais eu estiver em Deus, mais eu vou produzir. Assim como quanto mais terra a árvore tem, mais ela produz. Quanto mais água o peixe tem, mais ele produz. Quanto mais Deus eu tenho, mais eu produzo. Pastor, 2025 eu quero produzir, hein? Quero trabalhar para Jesus de uma forma como eu nunca trabalhei. Vamos começar. Meia-noite nós começamos o jejum aí. Domingo aqui que vem nós entrega junto. Bora. Né? É assim. Vamos começar uma oração, 3 da manhã, vamos embora. Das 3 às 5 da manhã, pastor, então vamos. De segunda a segunda, amém. Quanto mais em Deus eu tiver, mais eu vou produzir. Quer produzir muitos frutos, quer multiplicar, quer encher a terra, quer que a promessa de Deus se cumpra na tua vida? Esteja em Deus. Tenha mais de Deus em você. Esse é o segredo. Quanto mais de Deus tiver em você, aí entra naquilo que eu estava falando, da luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quanto mais eu ler a Bíblia, e obedecer, claro, né? Menos eu vou pecar. Menos eu vou deixar o pecado me dominar. Porque eu vou aprendendo o que é pecado. E aí eu não vou ficar olhando o outro para julgar, para apontar, né? Mas eu vou olhar e falar assim, Senhor, tenha misericórdia, traz clareza para essa pessoa, abre os olhos dessa pessoa, assim como eu te peço que o Senhor abra os meus olhos, para que eu possa enxergar os meus pecados. E eu quero finalizar esse culto, essa mensagem, incentivando você a esse ano você se aprofundar na palavra, se aprofundar no conhecimento, se aprofundar em jejum, se aprofundar em oração, se aprofundar em Deus. Hoje eu te convido a experimentar ser uma árvore em uma floresta, a ser um peixe em alto mar. Eu convido você a experimentar a ser ali a arca no dilúvio, né? Jesus no comando, Jesus cuidando. Para onde vai? Meu filho, com Jesus, qualquer lugar é alegria. Dentro da vontade dele, puxa, Jesus quiser levar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, não quero nem saber. E aí nós temos que falar o quê? Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E deixar Cristo viver em nós. Deixar que Ele se revele em nós e através de nós. Que esse ano seja diferente de todos os anos que você já viveu. Que esse ano você experimente algo de Deus que você nunca experimentou na tua vida. Que esse ano as comportas do céu se abrem, igual o louvor que a gente canta, né? E faz chover, Senhor. E faz chover, aí você vai lá e tampa a boca da banheira, que é para encher. Deixa vazar, não. Enche.
Deixa vazar na hora que começar a transbordar. Aí pode vazar à vontade. Tampa os vazamentos, né? Porque os pecados são vazamentos, vai atrapalhando a gente encher. Porque a gente vai enchendo, aí o pecado vai dá uma esvaziada. Vai tampando, vai fechando. Né? Lembra do pior pecado. Qual é o pior pecado? É o pecado que eu cometo. Esse é o pior pecado. Lembra disso. Vai fechando os vazamentos e deixa. E deixa encher. Deixa encher. Deixa o céu descer. Deixa a água cair. Encharcar, né? Encharcar. Deixa molhar. Tampa o vazamento. Fecha. E vazamento pequenininho também atrapalha a gente transbordar. Vazamento pequenininho, que é o pecadinho pequenininho que nós falamos aqui. Atrapalha. Atrapalha. Pega lá, ó, se esse copo tivesse furado, ele não estaria com esse tanto de água aqui. Ah, mas um furinho pequenininho. Estaria vazando e teria diminuído, nem que fosse meio milímetro. Então um furinho pequeno atrapalha também. Aí você sai daqui no domingo cheio. Aí começa a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí domingo chegou, tá vazio. Aí, torna a encher. Aí, mesma coisa durante a semana, torna a encher no domingo. Aí nunca transborda. Se você já chegar domingo aqui cheio, você vai transbordar, vai sair transbordando. Vai contagiar as pessoas que estão à sua volta, vai contagiar a comunidade que você vive, vai contagiar a galera do trabalho, vai contagiar, né? Todo mundo. Vai virar uma... Vai cortar meu vídeo de novo, oh, meu Deus do céu. Vai virar uma epidemia, vai virar uma pandemia, né? Vai contagiar o povo. Imagina, a pandemia, a epidemia lá, ó, todo mundo contaminado. Ao invés de ser com a doença, com a coisa ruim, vão contagiar e contaminar com a coisa boa, com Jesus. Porque se a dengue prolifera e dá certo e multiplica rápido, Covid, né? Sarna, esses negócios vai multiplicando aí, proliferando, vamos fazer isso com Jesus. Vamos proliferar Jesus. Vamos proliferar a palavra, né? Vamos multiplicar, vamos exalar o bom perfume de Cristo. Onde nós chegarmos, vamos mudar o ambiente. Está um ambiente triste, um ambiente, né? Segunda-feira, nossa, segunda-feira no trabalho de novo. Não, já vamos chegar com alegria. Que benção, hein? Todo mundo acordou respirando aqui hoje, amém? Então vamos trabalhar, alegria. Todo mundo conseguiu levantar da cama, tem perna aí, está andando, chegou aqui no trabalho, está escutando que é o meu bom dia. Então vamos nos alegrar no Senhor. Vamos nos alegrar. Vamos contagiar as pessoas. Que 2025 seja esse ano de nós frutificarmos, de nós multiplicarmos a palavra de Deus, multiplicarmos a alegria do Senhor, multiplicarmos que a bênção de Deus esteja sobre nós. Mas para que ela flua, nós precisamos estar em Deus. Os nutrientes nossos vêm de Deus. Precisamos estar em Deus. Coloca isso na sua cabeça. Com certeza a sua vida vai mudar. Né? Hoje está na moda falar que vai virar uma chave, né? Então vai virar uma chave. Né? Pega o código. Vai virar a chave aí na tua cabeça. Quando você decidir estar em Deus. Quando você saber que não tem vida sem Deus. Quando você souber que a sua vida ela não vai para frente se não tiver Deus. Não tem nutrientes sem Deus. É Deus quem nos dá os nutrientes, quem nos fortalece, quem nos traz tudo que nós precisamos para frutificar, multiplicar, encher a terra e tudo mais. Precisamos de Deus. Então entenda, né? Nós dependemos de Deus, não é nem precisamos, é dependemos. Entenda que você não é nada, você não é ninguém sem Deus. O salário do pecado é a morte. Talvez você consiga se manter aqui nessa terra durante uns 80, 90 anos. Mas depois, acabou. E aí, é só dar satisfação do que aconteceu, né? Cada um será julgado conforme as suas obras. Vamos colocar de pé.